Salve turminha! Beleza pura com todos vocês? Na nossa aula de número 2 aqui do curso de histologia, eu vou falar para vocês um pouquinho dos aspectos básicos das lâminas histológicas. É uma aula com alguns tópicos meio óbvios, mas que eu creio ser fundamental a gente falar para facilitar o nosso entendimento do estudo da histologia ao longo aqui do curso. Vocês vão ver que entendendo esse contexto fica muito mais fácil a gente entender também o que as lâminas vão proporcionar para a gente, tá bom? Então, nessa aula específica, eu vou dar a definição geral de lâmina, o que é uma lâmina histológica, vou mostrar como ela é feita de modo resumido. Para cada tópico que eu trabalhar, vai ter uma aula específica que eu vou tratar com vocês e mostrar qual vai ser o perfil do tecido observado em uma lâmina histológica. O que eu vou mostrar aqui para vocês, basicamente, é na microscopia óptica, tá ok? Muito bem. Bom, para começar, considera-se uma lâmina histológica como um suporte para a alocação do tecido em si para análise microscópica. Então, basicamente, uma lâmina é quando a gente coloca um tecido, uma estrutura, geralmente é um vidro, fixa ela naquele vidro e aí ele está pronto para ser analisado em um microscópio. Então, o que nós temos aqui? Um tecido qualquer, estou colocando aqui um órgão, né? Vai ocorrer toda uma preparação deste tecido para se gerar essa fotografia aqui, que é uma lâmina histológica, por exemplo, do fígado. Então nós temos aí o fígado do lado esquerdo, houve toda uma preparação antes para se chegar até um corte, uma fatia, uma secção muito delgada deste órgão, e aí a gente observa as células do fígado. Existe toda uma questão de preparação. E para que uma lâmina possa ser confeccionada, diversas etapas devem ser realizadas até se obter o produto final. E que etapas seriam essas aí? Então, basicamente, o que nós temos para a confecção das lâminas é a fixação tecidual. Então, se você pegar um tecido fresco e tentar fazer uma lâmina direto desse tecido fresco, você consegue. Mas, para conservar ela por mais tempo, você precisa fixar, colocar alguns componentes que degradem ou sejam capazes de inibir algumas proteases celulares que vão destruir a estrutura celular. Então, se usa, em alguns casos, alguns ácidos, o formol, o paraformaldeído. Para cada circunstância você tem um tipo de fixação. A gente vai ter uma aula especial para isso aí. Posteriormente, a gente vai fazer inclusão tecidual. Essa inclusão ela é mais específica para quando trabalhamos com microscopia óptica. Pode-se inserir, por exemplo, esse tecido em uma parafina para que fique fácil, por exemplo, para a gente fazer o seccionamento tecidual. O seccionamento nada mais é do que retirar uma fatia desse tecido, uma fatia bem delgada. Posteriormente, a retirada dessa fatia, se faz a incorporação na lâmina e posteriormente a coloração. Então você vê que nós temos aí 5 etapas específicas. Para cada etapa, eu vou trabalhar com vocês uma aula específica, porque existem alguns detalhes que a gente precisa tratar em cada circunstância para mostrar que determinadas lâminas têm determinados preparos. E aí, quando a gente tem uma lâmina, o perfil observado vai ser que uma lâmina de um tecido corresponde a todo um processo de preparo. O que é observado geralmente são estruturas celulares e seus componentes. Então, o que nós temos aqui, por exemplo, no caso do hepatócito? O que eu vou colocar aqui para vocês é um perfil geral que a gente observa em todas as lâminas. Então, primeiro de tudo, nós vamos ter colorações distintas. Se um tecido que eu estou analisando sofreu um processo de coloração, nós vamos ter cores diferentes. O que você observa aqui, a grosso modo, são 2 cores em especial. Uma cor roxa mais escura e uma cor rósea mais clara. Isso tem um propósito, tem um sentido, eu não vou explicar agora para vocês, vou explicar isso ao longo do curso. Mas outros tecidos têm outras colorações. Nem todas as cores são roxo, são rosa. Algumas colorações são amareladas, outras colorações são mais azuladas, depende muito da técnica que você utiliza. Também vamos observar formatos celulares específicos. Cada tecido em si apresenta uma característica de formato de célula, ou um conjunto de células com formatos diferentes. No caso que a gente está observando aqui, esta célula aqui ela tem uma característica mais oval. Existem células que têm características de cubo, características de cilindro. Tudo isso vai ser discutido aqui ao longo do curso de histologia. Temos também os componentes celulares. O que a gente está observando aí no caso do hepatócito, a gente está observando somente a célula, núcleo corado
e o citoplasma corado. É possível também observar determinadas proteínas, a confecção de determinadas proteínas por aquele tecido. E a presença dela, se ela está no citoplasma, se ela está na membrana, se ela está no núcleo. Isso é possível de ser identificado com histologia através de algumas técnicas, seja por microscopia de fluorescência, seja por imunistoquímica, que a gente usa a própria microscopia óptica simples. Tá? E também vamos observar espaços vazios. Esses espaços vazios, eles podem ser parte de um componente, pode ser, por exemplo, a região delimitada de um vaso sanguíneo, por exemplo, né? Como pode ser também o que a gente chama de artefato de técnica, ou seja, não foi feita uma preparação adequada daquele tecido e houve um rasgo, um corte, uma estrutura estranha ali que não corresponde àquele tecido. Então a gente chama isso de artefato de técnica. Em algumas circunstâncias, esses artefatos vão estar presentes e é preciso identificá-los, saber que no tecido o normal é aquela característica e determinados espaços vazios não correspondem àquele tecido. Agora, existem outros tecidos que obrigatoriamente haverão espaços vazios, como por exemplo um adipócito. Quando você vai corar o adipócito, ele não cora, ele não recebe a coloração. Então você vai ver só o contorno do adipócito e vai ver um espaço em branco que corresponde à estrutura da célula. Ok? E uma observação importante, que é uma observação que eu gostaria de ter ouvido quando eu estava lá na graduação. Por ser uma preparação que passa por colorações e preparos, geralmente lesões observadas em histologia são, entre aspas, bonitas. Se você vai analisar um aspecto histopatológico, você não vai observar, por exemplo, o que a gente tem no fígado, uma estrutura desse forma. Desta forma, você consegue observar um fígado normal do seu lado esquerdo e um fígado necrosado do seu lado direito. De um modo geral, acaba sendo fácil identificar um fígado necrosado por conta da estrutura dele. Ele tem uma deformação e tem um aspecto feio, um aspecto estranho. Tá? Porém, quando a gente olha um hepatócito, faz uma lâmina desse tecido, nós não observamos um aspecto feio. Nós podemos observar um aspecto belo. Então aqui nós temos do lado esquerdo um hepatócito normal, que é a figura anterior que eu mostrei para vocês, e um hepatócito necrosado. Qual que é a diferença, basicamente, nessa circunstância? Nós temos que entender, nessa circunstância, como se estrutura os hepatócitos de modo normal. E aí, olhando o necrosado, a gente consegue saber. Aqui, basicamente, você vê que as células elas perdem um pouco sua característica, o núcleo fica um pouco maior, fica mais difícil de se corar, existem preenchimentos mais claros aqui dentro da célula, tem todo um perfil específico quando a gente trabalha com a histopatologia. Mas nós vamos entender nesse curso só o aspecto normal das células. Posteriormente, se a gente for montar algum curso de histopatologia, a gente faz um quadro comparativo. Porém, as imagens elas não são horripilantes, como a gente normalmente espera ver de um tecido necrosado, que é, por exemplo, uma coloração mais escurecida. Elas têm um aspecto belo porque houve um preparo. E o que a gente tem que entender é a morfologia celular e os componentes e como eles se distribuem. E se esses componentes não estiverem dentro de um padrão observado, então a gente tem aí uma questão de lesão. E para cada tipo de lesão tem um perfil específico, infiltração de células, enfim. Beleza? Bom, essa foi a referência então que eu utilizei para essa aula. Se você gostou, não esquece de dar o seu joinha e compartilhar esse vídeo aí para mais pessoas terem acesso ao conhecimento livre e gratuito. Beleza, meus amigos? Então é isso aí. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser.